Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido Bluecast, o seu podcast semanal para a gente falar de empreendedorismo, marketing digital e tecnologia. Eu posso dizer que eu me sinto uma pessoa privilegiada por quem nós iremos entrevistar hoje. Eu vou passar a palavra a ela. Por favor, estamos com a Ana Paula Pinto. Ela é a gerente de produto do Fórum E-Commerce Brasil. E eu quero que, por favor, você se apresente para nós. Bem, boa tarde, bom dia. Não sei que horas alguém ainda está assistindo, né? Mas o prazer é todo meu. É muito legal estar aqui. Eu sou Ana Paula, eu sou gerente de produto do Fórum. Eu cuido de todas as partes do Fórum, né? É uma baita responsabilidade, né? Mas estou aqui para enfrentar esse desafio e conversar com você para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza que não será um desafio, vai ser uma conversa. Se for um desafio, tá errado. A ideia é justamente a gente trazer mais da sua história, porque o que pra mim tá sendo um privilégio é porque, obviamente, você é uma pessoa que tem agenda muito lotada, principalmente perto ao tal do Fórum E-Commerce, que é o maior evento que a gente tem do nosso segmento, né, de marketing digital na América Latina. E antes da gente chegar numa versão da Ana Paula, que é a gerente de produto dessa entidade gigantesca, eu gosto de voltar muitos passos atrás para a gente poder entender aonde você começou. Bora. Então, se a gente voltasse para você, na época da sua adolescência, ainda num país onde a gente não sabe direito o que a gente vai fazer do nosso futuro, o que você esperava que ia acontecer? Quem era a Ana Paula naquela época? Você achou que você sentaria na cadeira que você senta hoje? Olha, quando eu era adolescente, eu não sei bem. Porque, olha, eu era meio CDF, confesso. Legal. Lá, quando eu era adolescente, estudar no colégio e tal, anotava todas as coisas dos professores. Sempre fui meio CDFzinha. Quando eu tava na época de faculdade, eu confesso pra você que eu queria fazer odonto. Você acredita? Odontologia. Queria, porque eu queria ser dentista. Mas aí, não sei por que cargas d'água, não fiz, não fui adiante. Me apaixonei pelo jornalismo. Legal. Me apaixonei pelo jornalismo, acho que sempre fui uma pessoa que falei pra caramba, sabe? Sempre fui uma pessoa de contar histórias, então acho que, eu olhei, foi aquela fase de você ter que decidir que você vai fazer faculdade, né? O que eu vou fazer? Eu falei, vou fazer jornalismo. Fiz, entrei pra comunicação, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Acho que eu não sei se eu ia ser muito feliz dentista, sabe? Apesar de eu adoro a profissão, acho linda, mas não, acho que me achei no jornalismo. E eu sempre fui pra um jornalismo de corporativo, né? Eu sempre fui mais corporativa. Já trabalhei em redação de jornal, já. Já trabalhei na TV Globo, mas não como jornalista. Trabalhei na parte corporativa ali, de comunicação e tal. Mas sempre com comunicação. Sempre me vi me comunicando, sabe? E acho que isso é o grande... Acho que foi uma construção até aqui, né? Então, mas sempre olhando para isso que me brilhava os olhos, que era comunicar, né? Era você conectar pessoas também, né? Porque através da comunicação você conecta ideias, conecta pessoas, conecta ideais, né? Sei lá. Então, eu sempre fui construindo a minha carreira em cima disso, né? Então, acho que se eu posso dizer que a CDF lá, sentada na carteira da escola, querendo absorver o máximo de conteúdo, acho que agora eu quero colocar para fora e fazer com que esse conteúdo gire e conecte pessoas. Porque quando você conecta duas pessoas, você multiplica esse conteúdo, né? Justo. Então, acho que aqui com essa frase, acho que eu chego no fórum, sabe? Eu chego no evento, eu chego no momento atual, sabe? Que é uma grande conexão de pessoas, de ideias para gerar uma onda aí de movimento para que isso se multiplique, se reverbere aí nos próximos anos e traga valor, né? Acho que é relações de valor. É o que a gente estava conversando, né? Tipo, você conectar ideias, conectar pessoas, você gera valor. Tem que gerar valor para ambos os lados, né? Exato. Então, acho que, fui, né? Fui de 15 anos até agora, bastante tempo. Mas essa é a ideia, justamente pra gente entender como as coisas começam, porque é interessante a gente se colocar, e principalmente quando a gente recebe esse tipo de pergunta, porque aí você fala, caramba, o que eu tava fazendo lá atrás e pra onde eu tô agora? A gente tem uma longa jornada, experiências diferentes, um monte de coisa que a gente enfrenta. A gente tá falando sobre construção de caráter, construção de autoridade, construção de linha de pensamento, ideais, crenças. Você é uma pessoa lá atrás completamente diferente da pessoa que você é hoje. Então, até gosto de focar muito nisso, porque a gente aprende, quando a gente passa nessa jornada de maturidade, sobre referências.
Então, às vezes, você queria ser odontologista lá atrás, porque talvez alguém perto do seu ciclo te mostrou esse caminho, e é uma coisa que brilhava os seus olhos. Com certeza. E a gente sempre vai pela referência que molda a gente para algo, não é? Então, acho muito nobre, inclusive, da sua parte, trazer exatamente a frase que você falou, que quando se conecta duas pessoas, você multiplica esse conhecimento. Eu acho que se a gente puder falar qualquer coisa sobre o que é o mais nobre do ser humano, é justamente isso. E não à toa, por isso me sinto privilegiado em estar aqui escutando a sua história. Criamos uma conexão. Exatamente. Na qual, por meio disso aqui, agora se colocando a tecnologia à prova, vai reverberar para muitas outras pessoas que assistirão. Perfeito. Então, se a gente pudesse voltar lá atrás, ainda naquele momento onde você está entrando no mercado de trabalho, você olhou para o jornalismo, isso brilhou os seus olhos, porque você via todo esse viés de comunicação como algo muito interessante. O que você tinha de referência naquela época? O que eu tinha de referência... olha, bem, acho que todo mundo já percebeu aqui que eu sou carioca, né? É difícil esconder às vezes. Mas eu tô em São Paulo tem 8 anos, então a minha vida toda foi no Rio. Nunca morei em outro lugar, vim pra cá tem 8 anos, também não quero sair daqui, amo São Paulo. Mas eu acho que no Rio você tem... não só no Rio, no Brasil inteiro, né? Você tem muita proximidade com a Globo, com a TV Globo, né? É muito próximo de você aquilo dali. Então, quando eu tinha aquilo muito próximo, eu adorava ver Jornal Nacional, essas coisas, sabe? Adorava. Então, achava legal, achava a maneira de comunicar, sabe? De levar informação e tal. Não só a Globo, mas todos os veículos de comunicação, né? Lia jornal, sempre li jornal. Na minha casa, meu pai sempre me incentivou a ler jornal, aquele jornal impresso, você abre assim, sabe? Você passa a folha, que eu nem sei se existe mais isso. Mas, enfim, mas na minha casa tinha revista, sempre li. Então, eu sempre fui estimulada a isso. Legal. E eu sempre adorei. Então, acho que levar para esse lado do jornalismo, né? Isso me encantou, né? O de escrever, de se expressar, né? Então, como que você coloca as ideias acessíveis, né, às pessoas, né, e a qualquer tipo de pessoa, porque tem isso também, né, você, e não é qualquer tipo, não é tipo de pessoa, mas a qualquer momento da pessoa que está, né, você tem uma ideia, isso eu aprendi muito trabalhando na Accenture, né? Eu não sei se eu estou desviando muito aqui. De forma alguma, fica tranquilo, caso a gente vá por um caminho, eu tô aqui para auxiliar. Muito, né? Você tá falando, as ideias estão vindo. Mas essa é justamente a ideia, fica tranquila. De você de você falar uma coisa, para você é muito claro, mas às vezes para o outro não vai ser. Não vai ser. E não é porque você está falando errado ou o outro não tem capacidade de entender. É que precisa se chegar a um meio termo. Sim. Né? Então, eu trabalhei no marketing da Accenture, que é uma empresa de tecnologia, né? Uma consultoria de tecnologia, enfim, consultoria. E lá eu estava muito próximo do time de tech, né? Do time de implementação de tecnologia, né? Todas as plataformas de RP, né? Marketing digital, essas coisas. Então, eu perguntava para os executivos, cara, me explica o que essa ferramenta faz. Ele falava, eu não entendia nada. Porque ele estava falando como se ele estivesse falando para um par dele. Sim. Eu não tenho o conhecimento que ele tem, mas eu tenho outros tipos de conhecimento. E eu falava para ele assim, cara, me explica o que você acabou de explicar, como se você estivesse explicando pro seu filho. Vamos lá. Aí eles paravam assim, tá. Aí a conversa começava. Porque aí eu conseguia contribuir. Sim. Né? E aí eu contribuía para ele. Ele falava, nossa, eu tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, porque eu entendi. Então, os dois tiveram que se adaptar ali, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Para haver a comunicação, tem que haver um momento. Eu quero falar e você quer entender. Então, a gente é uma relação de ganha-ganha, né? Então, vamos nos colocar nesse momento, né? Então, acho que o jornalismo, ele me encantou por isso, né? É um canal, né? Você tem ali para levar informação para as pessoas e para que as pessoas tenham acesso a isso. Sim. Né? É claro que existem 1000 considerações por trás, né? Do tipo, a mídia nunca é imparcial. Enfim, não vamos entrar nessa seara, mas... Claro. É uma maneira de levar acesso à informação. E hoje, acesso à informação é o que mais tem, né? O que mais existe é acesso à informação, né? Até o contrário, a gente tem que avaliar se aquilo ali é isso mesmo. E é muito legal ver isso, né? O que me incentivou lá atrás, hoje é o que mais tem em excesso, né? Então, como é que lida com isso, né? E eu trabalhando onde eu tô hoje, né? Que você perguntou lá na frente, como é que a Ana Paula lá dos 15 anos na escola se via hoje, no momento que eu tô? Cara, eu acho que acaba sendo sim, né? Porque se eu deixei uma
uma admiração de ser dentista, de fazer as pessoas sorrirem, né? Melhor e mais bonito. Para poder estar nesse meio de comunicações e que virou para relações, acho que liderar o Fórum E-Commerce Brasil hoje é um ápice, assim, né? Porque você mistura digital com presencial, né? Sim. É um evento que fala do digital, mas no final do dia ele tá ali com relações, né? Ele é 100% digital, físico, né? Não 100%, exato, mas ele uma começa boa no parte. digital, tá ali no presencial e ele reverbera depois em todos os canais, Sim. assim, sabe? Então, acho que é muito legal você me fazer pensar sobre isso. Eu nunca tinha pensado, assim, vou ser bem sincera. Quando você falou, pô, Ana Paula lá de trás e tal. Olha que legal, né? Quando Sim. você olha para trás e vê a tua trajetória e o quanto que você conecta com aquilo lá, aquela tua escolha, sei lá, 15 anos, não vou falar a idade, né, gente? Mas alguns anos atrás. Mas, e você vê que, tipo, pô, que legal, faz sentido, tem coerência, né? Esse é o grande ponto. E por isso que eu gosto de abordar essa realidade da história das pessoas, porque, por exemplo, quem conhecer você hoje, geralmente tem aquela criação de imagem de que você nasceu do jeito que você é. Exato. E isso que é muito louco, porque todo mundo tem uma construção. E essa construção, essa jornada, esse track record, que é o que todo mundo tá usando hoje, é a palavra do momento. Buzzword. Isso tem muito valor. Então, quando a gente resgata tudo isso, alguém que vai ter contato com você, que vai assistir, de repente pode já ter te conhecido. Não é verdade. Pode falar, nossa, ela passou por tudo isso. Tem uma construção de autoridade / maturidade para estar sentada na cadeira que você está hoje. Eu acho muito legal abordar tudo isso, porque, de novo, vamos voltar lá atrás, você está olhando para o futuro, você se vê como uma grande comunicadora no futuro, porque se você viu o jornalismo e isso brilhou seus olhos, você fala, eu quero ser o próximo William Bonner. Então, isso é um caminho. E a comunicação, da forma como você fala, isso também é muito bonito, porque dá para ver que você faz o que você gosta. Sim. Então sim, você descobriu o seu lugar no mundo, você investiu no seu lugar no mundo e você hoje consegue, dentro do que você faz, com certeza exercer isso muito bem feito. Porque você faz com paixão, né? Exato. Esse é o grande ponto, porque você vai se doar mais, porque você tá num algo que tem a ver com o seu propósito. Sim, sim. E isso tem um valor gigantesco. Então vamos lá, vamos começar a explorar um pouco mais de toda essa complexidade que você vive hoje. Porque eu quero trazer isso também para as pessoas entenderem o peso que você carrega todos os dias. Quando eu falo peso, não me entenda errado, parece negativo. Com certeza. Não, mas não é. Isso, Vamos transformar peso em responsabilidade? Exato. Então a gente está numa realidade hoje onde você faz parte de uma estrutura que provê o maior evento do nosso segmento no mercado. Para as pessoas que talvez conheçam simplesmente o Fórum E-Commerce, sabe que é um evento de 3 dias que acontece dentro do maior local de evento da cidade de São Paulo e que reúne zilhões de pessoas. Como que funciona isso por trás? Eu acho que é isso que é legal da gente explorar. Bora. Quando que começa? Então, assim, a gente tá vamos terminar no final de 24. Terminamos o Fórum 24. Quando que começa a organização do Fórum 25? A organização do Fórum 25 começa antes da realização do Fórum 25. Não, peraí. A realização do Fórum 25 começa antes da realização do Fórum 24. Olha lá. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, eu gostei muito do que você falou, da estrutura. Qual é a estrutura que tem por trás? Favor. E tem uma baita de uma estrutura. Né? Qual é a minha função, né? Sendo bem resumida, assim, de ser uma grande orquestradora. Né? Eu sou um hub, ali diria, né? De olhar todas as frentes que precisam ser construídas, elaboradas, né? Em torno para poder colocar um evento de pé. E um evento de pé, quando a gente olha aqueles 3 dias ali que são o Fórum E-Commerce, né? Eles são, a gente olha, são 3 dias, nossa, é bastante coisa, mas são 3 dias. Não, então aí aquilo eu volto do que eu te falei. O evento começa a ser preparado antes da edição anterior. Né? Então a gente tem que começar, e até perspectiva de visão de produto, né? A gente tem visão de 3, 4, 5 anos, né? Para onde que a gente quer que o produto chegue, né? Daqui a 5 anos, né? A gente tem que começar a fazer agora para, né? Igual que a gente falou, né? Cara, na pau de 15 anos lá, que ela tava olhando, tá? É tipo isso, onde eu quero chegar, né? Qual é a minha visão, né? Qual é o meu objetivo? Propósito sempre tá aqui no coração, né? Que o nosso propósito na E-Commerce Brasil é ajudar a desenvolver o mercado de e-commerce, né? Então esse é o nosso propósito, é a nossa missão, vamos dizer assim, e os nossos valores, enfim, entrar nesse detalhe, mas o fórum carrega muito disso. Sim. Né? Mas
como, né? Como é que o fórum vai se estruturar para fazer com que isso, de fato, seja realizado e entregue para o mercado valor, né? Sim. Então, ontem, acho que eu posso olhar, eu olho várias frentes, né? E é claro que cada frente tem uma liderança, que tem um time dedicado para isso, mas eu sou a pessoa, eu sou a pessoa que vai conectar todos esses pontos e olhar ali sempre para nossa estratégia e objetivo de tipo, é ali, esse tudo aqui que tá acontecendo, tá levando para lá? Tá, não, então, putz, isso aqui não tá, então vamos voltar aqui e alinhar de novo, sabe? Ou rever, dá pra fazer agora, não dá? É muito isso, sabe? É muito orquestração, acho que essa palavra é cabe muito aqui, né, na minha atuação de produto. E aí, por exemplo, ontem eu vou dar um exemplo. Ontem meu dia foi muito diversificado, vamos dizer assim, que é muito a função do produto, né? Eu falo desde tecnologia, né, da parte digital, porque o evento começa antes, o evento começa por agora, o evento para os patrocinadores já começou. Sim. Né? Então, a gente já começou as comunicações, a gente já entregou os materiais, então a gente já está falando com os patrocinadores desde, sei lá, no começo do ano. Então, a gente tem toda uma preparação e a gente acompanha isso, né? Porque é um outro valor da e-commerce Brasil. A gente tem muito cuidado com a experiência, né? O Fórum E-commerce Brasil, ele se diferencia muito de outros eventos do mercado. Isso foi uma criação da empresa que foi muito acertada, de olhar na lupa a experiência. Legal. E a experiência de todos, né? Não só do visitante ou do congressista que está ali, né? De quem vai lá, compra ingresso e está lá para ver aqueles palcos lindos, aquele conteúdo incrível que a Vivi faz. Não só entre muitas aspas, tá? Mas assim, o patrocinador também. A gente olha, tipo, cara, tá sendo legal a experiência pra você? A gente tem um time dedicado pra isso lá, sabe? De atender, de olhar, de falar o que você precisa, como é que tá tudo bem pra você, de mandar uns materiais. Ontem eu tava sentada com um time de CS, que é o nosso atendimento ao nosso cliente, né? E vamos botar desse jeito, porque acho que vai ser mais claro, de novo, a forma da comunicação, né? Claro. Que eu tinha falado. Vai ser mais claro. Enfim, então a gente olha, eu olho muito todo esse todo, né? Então, eu tava falando do evento no meu dia de ontem. Ontem eu comecei falando de planta, né, você falou, um pavilhão gigante, né, o AMB, ali o distrito AMB, que é um pavilhão super moderno, né, sim, apesar de ser um dos mais antigos de São Paulo, ele tá super modernizado, sim, acho que tem tudo a ver com a gente tá lá. Então a gente estava olhando planta, botamos numa tela desse tamanho, ficamos olhando todos os detalhes para poder garantir com a equipe inteira, né, a equipe de operações, nossa liderança, o time de atendimento, o time de CS, todo mundo ali olhando, não, mas se a gente fizer isso aqui, é uma união mesmo, estrutura. A palavra que você usou foi perfeita. É toda uma estrutura. E como que a gente administra isso em termos de cronograma, né? De time. A gente vai entrar agora em maio, é um período aí importante, que é um período da gente garantir que tá tudo afunilando para entrega. Então, ali é um período de olhar e entender, não, isso aqui tá certinho, pra gente começar já a colocar na esteira ali. Mas sempre com essa atenção à experiência, ao cuidado, né? Tem muito essa questão do cuidado, né? Para quem vai chegar, vai ser bem recebido, vai ter uma boa experiência ali. Então, ontem de manhã eu tava vendo isso, planta, então bem operacional, assim, né? Do tipo, puta, como é que o caminhão vai entrar no AMB pra montar? Sabe? É nesse nível, tipo, que horas e tal. Eu participo dessas discussões, é claro, tem especialistas pra liderarem essas áreas, mas eu participo disso até pra conectar. E aí, à tarde, a gente tava falando de aplicativo, de tecnologia, sabe? Do tipo, API, né? Putz, isso conecta com os dados, isso vai trazer valor pra quem vai acessar o aplicativo, sabe? Então, é bem diverso esse backstage aqui do evento, mas sem perder os nossos pilares, né? Sem perder o lance da experiência. De novo, tô batendo nessa tecla, mas é importante mesmo, porque é real. A gente olha isso com muito apreço, sabe? A experiência e de entregar qualidade, entregar excelência. É o que está na nosso slogan, né? Excelência e-commerce. Então, excelência é algo que a gente está muito perseguindo também, né? Para fazer com que isso seja... Perfeição não existe, né? Claro. Mas que seja que a gente entregue valor
com quem a gente está se relacionando e que automaticamente isso tudo num grande movimento para um evento de 30 mil pessoas, isso gere um movimento de valor para o mercado, sabe? E todo mundo cresce com isso. E eu acho muito legal, justamente de trazer essa visão do backstage da coisa, porque para as pessoas que vão, principalmente para um simples congressista, que ele comprou o ingresso e ele vai passear por um evento gigantesco, todo organizado, imagina a complexidade que é Sim. não chegar naquela organização para ele ter essa boa experiência. Eu gostaria muito de retirar essa palavra e focar muito nela, que é experiência. Sim. Porque o que vai tornar o evento memorável para qualquer uma das pessoas que estiverem ali, seja eu, por exemplo, que tô lá como um stand, alguém que é congressista, as pessoas que vocês convidam para palestrar, Sim. todas essas pessoas, elas têm a sua experiência dentro daquilo que lhe foi proposto. Exato. E isso tem que fazer sentido. E aí a gente entra numa outra vertente muito interessante, que é a parte organizacional da coisa em termos de estrutura, que é a produtização de um evento. E eu gostaria muito de explorar um pouco mais disso, porque a gente, quando vai no evento como congressista, é um evento. Você chega, tá tudo organizado, é tudo super legal. Mas quando a gente pensa, por exemplo, sentando na sua cadeira, como que eu produtizo isso? No sentido de ter que ser tangível. Quando você tangibiliza, eu acho que a gente traz uma outra palavra muito presente que você tem usado, que é a parte de comunicação. Porque o tangibilizar é você conseguir olhar para cada uma dessas pequenas entidades que estarão presentes, seja o congressista, seja o stand ou o patrocinador, o palestrante. Como que você entrega o fórum como um produto para essa pessoa, para ela sair dali como um advogado do evento? Sim. E aí que entra toda a complexidade, né? Porque a jornada do congressista é diferente da jornada do palestrante, que é diferente da jornada do patrocinador. Então a gente está falando sobre coisas diferentes. E aí, explorando mais ainda essa realidade, você já trouxe outras duas coisas muito interessantes. Você ontem teve um dia completamente diversificado, qual no início você fala sobre planta. Então assim, as pessoas vão entrar por aqui, elas vêm para cá, o fluxo dela dentro do evento é esse aqui. E à tarde você está falando de aplicativo, que é um outro produto entregue pelo fórum. Exato. Então assim, ampliando a experiência que cada uma das entidades vão ter. Como que é, basicamente, você ser essa orquestradora? Como que a sua cabeça funciona? Olha, meu marido diz que é um caos, mas eu entendo o meu caos. Eu me entendo nesse meu caos. Olha, acho que você tem que ser muito... Eu sou muito atenta. Eu falei da minha... Lembra, na Paula de 15 anos, né? Globo, né? Eu fui RP um período da minha vida. E RP, Relações Públicas, Sim, né? Sim, claro. E Relações Públicas é muito de relacionamento. E sempre de olhar um ponto... O que isso vai trazer? Ramificar o ponto. Né? Vamos abrir possibilidades disso aqui. Se eu fizer isso, o que acontece, Papa? Ver cenários. Então, eu funciono super assim. Então, por exemplo... O aplicativo do aplicativo, ou a própria planta, sei lá, qualquer exemplo. Vou pegar a planta que acho mais fácil. Se as pessoas entrarem por aqui, isso aqui pode acontecer, né? É que você falou, a diversidade das experiências, né? Então, você tem que abrir esse leque. Então, assim, abrir um leque tem que ser ok para você. Para quem sentar numa cadeira de gerente de produto de um evento, abrir leque tem que ser ok trabalhar com isso. Porque, você viu, é uma série de variáveis que você tem que mapear e conectar. Sabe o Double Diamond, que não tem nada a ver com isso, mas é tipo, você abre para depois convergir. Sim. Né? Então, o abrir é tipo, vamos fazer o evento disso tudo aqui, né? Tudo tem que conversar, né? E tudo tem que fluir, né? Porque o palestrante, ele vai ter ali, vai ter a experiência dele. Mas a atuação dele ali vai impactar no congressista. Sim. E o congressista vai ter que receber essa troca ali. Depois, o congressista vai circular no salão de negócios, ele vai estar aberto para negócio. Aí isso vai impactar você, no patrocinador, né? Então, o patrocinador vai estar ali, ele vai querer conversar, ter um bom relacionamento ali com quem está presente no evento. E isso tudo faz com que o evento seja um sucesso, né? Seja de valor. Eu vou usar muito essa palavra valor, porque não é aquilo, eu não tô... quando você olha um produto, né? E eu acredito muito nisso. A minha proposta de valor para um produto é... Eu tenho que olhar todos os participantes, né? Sim. O visitante, o congressista e o patrocinador e o palestrante. Qual o valor que eu estou entregando para esses públicos? Né? Eu tenho que reunir todas as pessoas num baita ambiente legal e com estímulos e com experiência, com uma boa fluidez ali.
Mas todo mundo tem que sair dali com algum valor, sabe? Tipo, sair dali transformado. Esse é até o nosso mote do nosso posicionamento esse ano, né? A gente fala que no fórum, entrar no fórum e-commerce Brasil é impossível você sair igual. Você vai ter uma experiência ali, né? Você vai ser e a gente quer a experiência de valor. É sempre o foco que a gente coloca nosso target, nossa visão. Mas, e é sempre costurando isso, né? E olhando para um agora, acho que também é muito isso, eu falei de abrir o leque, né? E quando abre o leque, é olhar todas essas pontas no agora, né? Do tipo, como é que vai ser essa entrega de 3 dias, né? Então, a gente tem que garantir ali que isso tudo seja realizado de forma boa, né? Mas como essa entrega ser realizada dessa maneira que a gente está planejando, como é que vai ser a próxima? E a próxima? E a próxima? Como é que eu começo uma coisa agora para que ela vá crescendo lá na frente e atinja onde eu quero chegar, sabe? Exato. Onde o mercado precisa que a gente chegue, né? A gente tem como eu falei, uma estrutura dentro da e-commerce Brasil, uma série de pessoas que estão do nosso lado e nos ajudam a construir isso, né? Porque é aquilo, não se faz nada sozinho, né? Não se faz nada sozinho, é relação, cara. É aquilo que você estava falando ali quando a gente conheceu ali, é ganha-ganha, sabe? Tipo, eu falo uma coisa e você absorve aquilo e eu te dou outra, e isso movimenta, né? Então, é um pouco isso, é como que eu olho agora, com tipo um olho no peixe, outro no gato, sabe? Um olho aqui, mas eu já tô olhando lá na frente, como é que isso tá se estruturando uma forma mesmo para que a gente caminhe para onde a gente tá, para desenvolver o mercado, que é o core da nossa empresa. Sim, né? Total. Ajudar a desenvolver o mercado, porque quando um cresce, todo mundo cresce junto, sabe? Então, é um pouco por aí, né? Então, se eu for usar aquela analogia do Double Diamond, que não tem nada a ver aqui com a aplicação, mas enfim, é você divergir, né? Você abrir o leque e olhar, mapear todas as possibilidades para depois você convergir para poder continuar essa história. Né? Então, acho que poderia resumir um pouco assim esse meu dia a dia ali de produto, sabe? Fui clara? Não, foi, total. E eu achei muito interessante você trazer essa questão do Double Diamond pela perspectiva de divergir para convergir. Porque isso que faz sentido, principalmente pelo tanto de coisas que vocês têm que garantir sucesso ao mesmo tempo. E eu queria até fazer um break muito engraçado para trazer como é que é você durante o evento. Como é que funciona você durante o evento? Você dorme, você come, você passeia, o que você faz? Pera... Assim, durante o evento, a realização, você Exato, diz? você tá lá no meio. Porque assim, enquanto você tá orquestrando, vamos colocar que você tá no seu lugar de maestria. Sim. E eu falo muito sobre isso. Sim. Você tá na cadeira que você tá porque é o seu lugar de maestria. Então você é uma perfeita orquestradora. Então você tá com a sua batuta, você tá com todos os seus times e você tá ali levantando a galera que precisa para fazer a coisa acontecer. Maravilha, chegamos no evento, estamos aqui no primeiro dia do evento, que obviamente não começa para você no primeiro dia do evento, você tá ali recebendo fornecedor há sei lá quantas semanas pro pessoal montar todos os palcos, garantir iluminação, garantir som. Aqui a gente tá no estúdio de 50 metros quadrados, é bonitinho garantir o som passando aqui. E num pavilhão de sei lá quantos mil metros quadrados. 60 mil. Então assim, como que é você naquele momento? Como é que é a sua cabeça, a sua vida dentro da entrega? Olha, acho que eu diria que eu sou um scanner, sabe? De olhar o todo e tentar conectar, ver se não, isso aqui está acontecendo aqui, que isso aqui está conectado com ali, tem alguém olhando aquilo ali, quem é o responsável que está... É exatamente olhar, parar, eu acho que eu consigo... E não é porque eu consigo, porque eu sou excepcional. É porque esse é meu papel. Claro. O meu papel é olhar, conseguir parar e olhar o todo, sabe? Ter a capacidade e a banda mental, vamos dizer assim, de parar e olhar o todo. Porque tem todo mundo, não sou eu, tem muita gente trabalhando, muita gente. E aí, cada pessoa é responsável por aquilo ali, né? Por aquele seu... quadrado, né? Não é um quadrado que tá restringindo, né? Não é tanto assim. Mas por aquela área. Eu sou responsável por isso aqui. Então, acho que o meu papel durante o evento são 2, principalmente. Primeiro, ter essa visão de quem tá no backstage, quem tá acompanhando desde o início e tem a visão do futuro, né, alinhado com todo mundo, claro, de entender, cara, isso daqui vai impactar em alguma coisa, isso aqui tá correndo certinho, isso daqui porque lá na frente vai começar determinada coisa, sabe? Ter esse mindset de olhar o todo, então, durante o evento, os 3 dias ali, e de novo, vou bater na tecla, vou ser chata, mas ser muito cuidadosa com a experiência, sabe? De entender que
eu tinha um líder que falava para mim que evento é feito de eventualidades. Não ache que você vai fazer... Aliás, muita coisa nessa vida, né? Você faz um plano... Exatamente. Você faz um plano todo lindo no papel e tal. Chega lá na hora, acontece um imprevisto. E aí, como é que você lida com isso? Então, é estar apta e segura para lidar com imprevistos, com eventualidades, que nem sempre são ruins, às vezes são muito boas, né? Então, o que a gente vai fazer com isso? Sei lá, vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça. A gente está numa palestra. Uma palestra está acontecendo lá, um baita nome que a Vivi trouxe. E aí, o cara fala uma baita aspa. Imagina, você não tem como prever isso. É claro que você vai... O que você vai fazer com essa baita aspa? Aí, um time de marketing está totalmente ali preparado para, né, correr atrás, falar, enfim, levar isso para os patrocinadores e sei lá, sabe? A gente tá sempre ali meio que ligado no 220, tem que estar ligado no 220, porque, né, é um período de muita energia mesmo, mas isso que é legal, né? Acho que o evento, ele é um pouco isso, né? São 3 dias ali concentrados, porque você otimiza a agenda de muitas pessoas, né? Tá todo mundo indo ali para estar ali. Sabe? Por isso que o evento presencial é legal. Porque você tá ali para estar ali. Você vai se dedicar àquele momento. Você vai emergir ali, né? Então, a energia tá concentrada ali. Então, vamos fazer com que... E quem tá fazendo também tem que estar concentrado com a energia ali. Sim. Então, acho que é um misto dessas duas coisas. De olhar e meio que ajudar as equipes a ser um braço ali, de ajudar, de estar junto, né? De contribuir, para trazer informações de outros lugares e, vamos melhorar ou evoluir ou diferenciar, mudar isso daqui, né? Porque eu tô olhando outras coisas. E também de entender como é que tá a fluidez do evento e tá apta, não sei, mas preparada para poder reagir ou antecipar alguma ação para fazer com que o nosso objetivo de ter uma melhor fluidez aconteça, sabe? E são 3 dias, né? Então, são aqueles 3 dias ao vivo, né? Então, a gente tem que estar bem preparado. Então, é isso, eu me preparo muito antes, né? Então, enfim, são várias reuniões, são vários alinhamentos que a gente faz, são vários entender, né, o que está sendo realizado em todas as partes do evento, o que os patrocinadores estão trazendo, o que eles estão querendo, o que é importante para os congressistas que estão indo, né? Enfim, o que a gente está levando de conteúdo. Acho que ter toda essa máquina gigante entendida, né? Acho que e consciente disso, acho que a minha função é essa, né? Garantir também não é porque, né? Quem garante o quê, né? Não, mas vamos colocar garantir. A meta é essa. A minha meta é essa, garantir que a gente tenha a melhor experiência sempre, a excelência, né? Porque é o nosso core aí. Eu acho que tudo que você falou é uma coisa extremamente... O que eu mais gostei de extrair da sua fala foi o que você falou sobre eventualidades. Eu achei muito interessante que um evento é feito de eventualidades. É muito legal isso, né? A vida é feita de eventualidades. Eu acho isso muito louco, porque você pode se preparar pro teu dia. Exato. Acordou, pisou fora de casa, você deixou de ter o controle sobre todas as coisas que vão acontecer. Exatamente. Então, assim, é você saber estar preparado e maduro o suficiente para lidar com o que tá acontecendo, se adaptar e entregar a excelência no fim do dia. Sim. Então, eu acho isso muito legal quando você fala que você tá preparada junto, obviamente, com toda a equipe que tá ali para fazer acontecer, com a energia focada na coisa. Sim. Porque aí você garante que a excelência vai ser entregue na ponta. Sim. Eu posso explorar um pouco mais sobre a cozinha do fórum Claro. em termos de organização? Claro. Porque você explorou muito a parte sobre a sua função dentro da estrutura, né? E você também abriu pra gente que a organização de um evento começa mais de um ano antes da realização do mesmo. Então, a gente tá falando, vamos colocar aqui, estamos próximos ao 25, que acontece no final de julho, mas que ele começou a ser construído antes mesmo do 24. E aí você trouxe outra coisa durante a sua fala, que foi como que você faz um evento perpetuar. E eu acho isso muito interessante, porque a gente está falando sobre um evento muito grande. Quando é uma coisa muito grande, ele cria na cabeça das pessoas algo chamado expectativa. E a gente sabe que o ser humano, em expectativa, é complicadíssimo. Sim. Então, assim, se vocês criam um evento tão grande e que consegue ter sucesso ano a ano, o que você diria que é o motor desse sucesso ano a ano? Porque a gente está falando que vocês trazem um dos cores, né, do e-commerce Brasil. Uma outra entidade, sendo o fórum uma das frentes dessa entidade, Exato. Muito voltada para conhecimento e geração de valor, como você bem trouxe em várias vezes aqui. Como que você garante isso
dentro dessas entregas. Então a gente está lá em começo de 2024, pensando no 25, já se sabe o que minimamente ali vai ser o 24, mas a gente já está pensando no próximo. Como é que funciona esse negócio que está mais de um ano para frente? Não é futurologia, isso eu posso garantir. Assim, acho que a gente tem muito dado dentro de casa para analisar e entender, né? E além dos dados, que pode soar um pouco mais frio. Você tá ali, traz uma planilha dos dados. Não sabemos que não é, né? Os dados são um reflexo de muita informação. A gente tem acesso a isso, né? Graças a tantos anos que a gente está no mercado e no formato do negócio que a gente tem. Então, a gente tem muito conhecimento ali dentro. Não só numérico, vamos dizer assim, não só quantitativo, mas também qualitativo. As relações que foram construídas pelo time, desde dos fundadores, né, e que a gente perpetuou, até está perpetuando, né, a nossa ideia é continuar, porque é um ouro isso daqui, né, foi quem fundou, né, o Thiago Baeta, com todos os sócios, realmente eu acho um pote de ouro, porque foi tão bem cuidado, sabe? Eu, antes de vir pro E-Commerce Brasil, eu já via o fórum como benchmark. Eu trabalhei com eventos já há um tempo, continuei trabalhando, sempre tive uma perna em eventos, sempre tive. Antes mesmo da Accenture, já trabalhei com eventos. Trabalhei na Edelman, trabalhei com evento. Então, sempre estava ali, no meu redor, evento. E o fórum, ele é especial. Acho que... E eu usava como benchmarking. Porque ele tem uns diferenciais, assim, que você não vê nos outros eventos. E não é dizer que é melhor ou pior. É diferente, sabe? Então, é olhar esse detalhe, sabe? Então, calma, deixa eu voltar. Então, não só quantitativo, como eu estava falando, que a gente tem bastante, porque a gente está há 15 anos aí no mercado, né, construindo isso e trazendo para dentro de casa esse conhecimento quantitativo e também qualitativo, claro, por conta das relações que foram construídas. Né? Então, isso é um diferencial legal também, porque as relações que tem aqui dentro ao redor do Fórum E-Commerce Brasil são sempre todas muito... tentar usar uma palavra que não seja meio vazia, mas e também não ficar usando valor. São muito próximas. Certo. Sabe? É muito legal quando... Eu vou dar um exemplo bem, bem pequeno, assim. Quando você manda um e-mail para os patrocinadores que sejam, eles respondem, assim, todos animados, sabe? Tipo, que legal, vai começar o evento e tal. Aquilo dá uma energia. Claro. Sabe? Tipo, que legal, a gente tá fazendo um negócio que... É algo assim, participativo, né? Exato, sabe? Então, acho que esse é um diferencial muito legal que estimula e incentiva muito, né? Porque você sabe que dentro de um ambiente criado dessa maneira, você tem tanto potencial para levar lá para frente. Você se sente segura para olhar aquele universo, esse ecossistema que a E-Commerce Brasil e ver que, tem dados, né? Então, a gente tem informação hard ali para poder distrair e tomar decisão. A gente tem relacionamentos de muito valor que a gente pode sentar e falar assim, cara, me explica, o que é bom para você? O que tá indo pro mercado? Para onde que o mercado tá indo, sabe? Faz sentido, não faz sentido? E a gente une isso tudo, porque a gente tá... nós somos a gente é agnóstico, né? A gente está com todas as marcas, né? A gente representa o mercado. Isso nossa prova, desculpa te interromper, que isso? Porque eu acho muito legal essa sua fala agora e para dar mais poder ainda para esse lugar, de novo a geração de valor. Sim. Porque a gente está falando, se você pegar o espectro do que a gente já conversou e colocar um pouco mais agora, é vocês gerando valor para o patrocinador do evento. E eu me coloco nesse lugar. Eu sou um dos patrocinadores do evento, eu tô ali com o stand e você vai perguntar para mim o que gera valor para mim ali dentro, porque a experiência tem que fazer sentido no fim do dia. O congressista, eu acho que ele acaba sendo o mais beneficiado de todos, porque ele tá ali buscando também de empresas como a nossa e com vocês, com toda a curadoria de conteúdo e etc. Quanto mais valor você conseguir gerar para todas as entidades que estão ali, isso vai reverberar no congressista, porque vocês vão colocar palestras cada vez melhores
escutando o mercado, do que está acontecendo, o que é trend naquele momento, ou falando sobre algo que futuramente vai ser um diferencial de mercado. Então você já está antevendo isso para o congressista em termos de conhecimento, ao passo que vocês também, sem querer, acabam, ou obviamente por querer, né? Desculpa, sem querer é muito vício de linguagem, mas com certeza por querer, fazendo essa curadoria conosco de quem vocês querem no evento também. Exatamente. Porque não faz sentido simplesmente eu querer estar lá, mas eu não tenho nada a agregar para o ecossistema. Exatamente. Tem que fazer sentido. Então, quanto mais sentido você cria nesse lugar, você gera valor para todo mundo, né? Total, com certeza. A gente tem que estar próximo, sabe? A gente tem que estar próximo. E é isso, assim... Não são só aqueles 3 dias que a gente está próximo de todo mundo ali, sabe? Você vê a gente desde o nosso time de CS, que está ali no dia a dia, é a função deles, estarem conectados, até o nosso CEO hoje, o Bruno Patti, ele tá, todo dia ele toma um café com alguém, ele conversa com alguém, ele está próximo de alguém, para munir a gente de informação, Sim. Né? Para a gente construir juntos aquilo ali, né? Então, era isso que eu estava falando. Então, a gente tem informação, quali e quanti, né? Por conta desse relacionamento que a gente construiu, muito bem construído e continua sendo muito bem construído. E com base nessas informações e também se munindo de informações de tendências de mercado, sempre olhando para frente, sabe? A Vivi tá sempre olhando, sei lá, 2, 3 anos na frente para trazer aquilo que dentro das plenárias, né? O que é valor, né? A gente colocar a luz mesmo, né? Daquilo ali do tipo, olha, tem muita coisa sendo falada. Puta, mas olha isso aqui, cara. Isso aqui, sabe? Então, acho que isso se constrói a gente tem um arcabouço aqui tão incentivador, né, que olhar para frente nos torna muito seguros de olhar para frente, né, porque a gente tem o mercado próximo e a gente tem um produto de valor na mão, que a gente sabe que gera valor. Então, olhar próximos passos, assim, é energizante, sabe? Porque você pega um mercado como o nosso, que é o mercado de e-commerce, que vem cada vez mais crescendo, né, aí no Brasil, principalmente, um dos expoentes aí do mundo, o Brasil né, o brasileiro consome, né, então você vê aí todas os grandes vindo para cá, né, mídias sociais, as coisas pegam. Sim. Né? Então, a gente tem essa pegada do varejo. Então, e do e-commerce também, a gente é digital. Sim. Né? Então, você vê isso, então, junta a faca e o queijo na mão. É juntar quem quer comer com quem tá vendendo comida, sabe? Uma coisa por aí. Então, isso me estimula muito, né? Do tipo, por isso que também, né? Quando tive a oportunidade de vir para cá, eu olhei, cara, que legal, sabe? Faz todo sentido, né? Olha para onde tá levando, né? Olha o que pode, para onde pode ir. Então, acho que a gente tá munido resumidamente, a gente está munido de informação, né? E isso nos deixa seguros e motivados, tanto de mercado quanto dentro de casa, enfim, para levar o evento para... E eu não vou dizer que, eu quero fazer um evento maior do mundo com 200 milhões de pessoas. Não é o ponto. A gente quer gerar valor, sabe? Como que a gente vai gerar valor? Vai fazer um evento cada vez maior? Sim, a gente quer, porque a gente quer levar relevância, né? A gente quer trazer relevância. Mas a gente quer levar relevância, de novo, sempre com excelência, com conteúdo, com algo que faça sentido para onde a gente está atuando, né? E a gente só consegue fazer isso tendo dado e estar próximo de quem atua no mercado. Então, isso acontece. Certeza. Então, acho que isso é um resumo aí de como que a gente olha para frente, sabe? Como a gente olha para agora, para garantir a excelência ali, para todo mundo né, aquela máquina gerando o movimento, para que a gente entenda para onde vai esse movimento e acompanhe e desenvolvimento, ajudando a desenvolver, sabe? Posso fazer uma pergunta pessoal? Por favor. Porque eu acho que isso vai ser muito legal. Você fala com um brilho no olho muito grande. E isso é uma das coisas que mais empolga quando a gente tem essas conversas. Porque quando a pessoa fala com brilho no olho, a gente percebe o quanto ela gosta do que ela faz. E dá pra perceber que você tá num lugar onde você imprime o melhor que você pode, porque você vê muito valor no que você entrega. Muito. O que leva você a ter esse senso de pertencimento tão grande dentro da entidade que você tá? Eu acho que eu tenho espaço, sabe? Assim, isso é uma ótima pergunta. Você precisa se sentir parte daquilo dali. E eu me sinto parte. A liderança que eu tenho hoje me dá espaço. Putz, isso é tão legal. Eu me sinto ouvida,
sabe? Mesmo se você estiver falando a maior batatada da face da Terra, todo mundo fala, né? Às vezes, todo mundo fala natural. Você está numa reunião de brainstorming, você vai poder falar. Eu me sinto tranquila para falar. Eu sei que eu não vou ser julgada, não vou ser rechaçada, sabe? Não, eu me sinto parte. Putz, isso é tão legal. Tão legal, assim, trabalhar... Assim, eu tô na e-commerce tem, sei lá, 6 meses. Eu entrei em novembro. Então, em pouco tempo já me sinto parte, sabe? Não só com a liderança, mas também com meus pares, com as pessoas que estão trabalhando ali. Você fala que eu tenho paixão. Se você pegar qualquer pessoa da e-commerce Brasil, todo mundo tem muita paixão para trabalhar ali. Legal. Sabe? Desde quem tá trabalhando, desde o iniciozinho, todo mundo tem um amor por aquilo dali. Isso é tão... É que você falou, é um diferencial quando você trabalha com essa paixão, sabe? É claro que como qualquer relacionamento, né? A gente tem aquela coisa tipo, né? Putz, isso é difícil. Meu Deus. Relação, pessoas, né? Claro, claro. É uma empresa, né? Mas as pessoas vão... Então, você vê que as pessoas se importam, sabe? Umas com as outras e com o que tá fazendo, sabe? Então, você conversa desde com quem tá lá há muito tempo, né? Então, tem esse ressoa desse jeito. E com quem chegou agora. Eu cheguei agora, tem mais 2 pares meus que também chegaram junto comigo e já estamos assim. Então, assim, é muito legal a energia, sabe? E como os líderes hoje e também os líderes desde sempre incentivam e dão espaço para isso. Então, para isso, né, estimulam, incentivam. Então, falando pessoalmente de mim, assim, falando de mim, eu me sinto eu me sinto pertencente, nem sei se existe essa palavra, existe. Mas me sinto como parte do time, sabe? Porque você é ouvida, eu sou ouvida, eu posso não ser, nem sempre a minha opinião vai ser a que vai ser realizada. Claro. A gente tem outra muito melhor do que a minha. Mas além de eu ser ouvida, eu consigo ouvir e trocar e falar, pô, legal, vamos junto, vamos. Sabe? Mas é isso que enriquece o produto final, né? Nossa, total. E é isso e eu acho que isso extrapola, sabe? Porque extrapola, eu digo, da empresa, né? Sai das paredes da empresa. Porque é uma coisa que retroalimenta, né? Quando você vê que você fala com um patrocinador um patrocinador, um congressista, as pessoas mandam, né, mensagem, puta, quero muito ir no fórum, como é que faz e tal. E o patrocinador tá, pô, que legal, vai receber o stand, vamos fazer, vai ter ativação. Eu patrocinei o fórum já. E na minha vida passada. E é uma vibe diferente, sabe? Sim. Então, é legal, assim. Acho que é uma coisa que retroalimenta, sabe? Você vê que esse pertencimento retroalimenta dos dois lados. Então, acho que a gente pode colocar uma coisa muito forte aqui, que a gente talvez dê o nome de cultura. E eu acho que isso acaba fazendo muito sentido se a gente fizer um grande compilado de toda a nossa conversa. Você vê que a cultura do senso de pertencimento e geração de valor, ela vai de ponta a ponta. Então, você vê que você está há 6 meses dentro da estrutura, embora seja nova, você já se tornou parte do negócio, você é ouvida, obviamente, para você ter entrado na estrutura, na cadeira que você ocupa, é porque foi visto um valor do que você pode agregar para a companhia, obviamente, sejamos claros com isso também. Então, você vem com um track record importante, você entra numa cadeira estratégica, você se torna ouvida dentro desse lugar. E que para isso acontecer, são anos de cultura sendo desenvolvida ali dentro para isso acontecer, e isso potencializa a entrega de um bom evento, porque tá tudo ligado. Com certeza. Então você vai conseguir fazer um bom evento a partir do momento que você liga para os patrocinadores, os traz para perto, entende o que faz sentido para eles, ao ponto que você escuta um congressista, vê o que faz sentido para ele, para tornar a experiência dele melhor. Então você vê que a cultura do negócio é a geração de valor para agregação. E eu acho que é o que total faz sentido na e-commerce Brasil quando a gente fala sobre geração de conhecimento. Porque é para isso no fim do dia, né? Perfeito. Acho que você chegou no momento ideal, assim, no ponto ideal, que é a construção, né? Conhecimento é um dos pilares, né? Ali, não só do fórum e-commerce, mas da empresa como um todo, né? É como que a empresa tem o fórum e-commerce, que é o nosso momento alto do ano, mas a gente tá trabalhando com geração de conhecimento e conexão, né, o ano inteiro. A gente tem um calendário do ano e o fórum é o nosso ápice ali, nosso momento de ouro, mas a gente tem todo mês, praticamente, a gente tem um evento acontecendo, e não só um evento, a gente tem um projeto de conexão do mercado para troca de valor, né? Então, a gente tem os nossos mantenedores ali que estão conosco dentro dessa plataforma de conexão, que o fórum está dentro disso, né? Os nossos eventos fazem parte
não vou dizer entregas, mas dessas atividades, né, que estão dentro do calendário do ano. E a gente sempre busca e foca em conhecimento, sabe? Em como que a gente transforma o mercado, a pessoa que está ali interagindo com a gente de uma maneira que seja produtiva para ela. Porque se você consegue mudar uma pessoa, essa pessoa pode reverberar e gerar um movimento, sabe? Total. A gente estava falando. Então, assim, você pega os nossos eventos que são de nicho, então de mercado. A gente, por exemplo, fez recentemente o Congresso Moda e Beleza, lá no AMB. A gente falou especificamente de moda e beleza. E agora a gente vai fazer, agora no dia 29, o Congresso Alimentos e Bebidas. Então, a gente foca muito nisso. Então, um olhar mais macro no fórum, né, em que a gente fala um pouco de tudo e de tendências e de mercado como um todo. E a gente tem, num paralelo, vários outros eventos acontecendo, ou reuniões. A gente tem as imersões regionais também, que a gente vai nas cidades, a gente pessoalmente vai nas cidades e faz uma grande masterclass com as pessoas de lá, com os convidados de lá. Então, a nossa roda de propulsão, assim, é sempre baseada em troca de conhecimento. Claro. Nunca é uma via só, né? É sempre uma via de mão dupla. Então, como é que a gente troca conhecimento? Como é que o que eu tenho aqui eu consigo levar para cá e a gente cria algo maior e vamos estimulando isso e gerando esse movimento. Então, o conhecimento é muito importante. Então, a gente sempre tem conteúdo, sempre. Conteúdo é praxe, assim, é básico, é DNA, sabe? O que a gente vai... Tanto que a gente tem um portal. Né? Um dos outros pilares também é um portal. Então, a gente tem uma equipe de jornalistas dentro de casa que fazem matérias, entrevistam e tal. Então, a gente também tem um acesso a isso, sabe? A gente procurar desenvolver o mercado em várias frentes, mas sempre sempre com conteúdo envolvido, né? Porque esse conteúdo, você gera esse movimento, gera esse interesse, gera esse crescimento e aí, munido disso, você está apto para fazer mais negócios, para fazer mais conexões e por aí vai. Na verdade, você se torna um grande hub de tudo, né? Basicamente, passando conhecimento, acho que vai muito naquilo que a gente conversou antes da gravação, de que você gera valor por meio do conhecimento, e eu acho que essa é a forma mais humilde de você gerar valor. Sim. Porque você coloca todo mundo no mesmo nível, você passa conhecimento adiante, por fazer isso você se conecta com as pessoas e da melhor forma, porque você está agregando valor para o repertório dela. Exatamente. E que com certeza ela vai usar aquilo para algo que seja positivo na carreira dela. E aqui eu abro um parênteses muito curto para dizer que conhecimento nunca é demais. Nunca. E é o que nos diferencia, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais você tem a agregar para o ambiente que você está. Com certeza. E vocês são grandes agregadores disso. Então, criando esses eventos de nicho, que são as entregas que vocês têm dentro de um calendário mensal, independente de ser para um mercado em si, você está juntando todo mundo que faz sentido para aquele mercado, fomentando com que aquele mercado tenha um marco também para se encontrar, que é extremamente relevante. E aqui eu trago de novo o ponto que você disse antes. Eventos são para relacionamento e isso é o mais rico disso, porque você está pegando pessoas de vários lugares diferentes, juntando elas numa agenda importante, então ela vai se preparar para estar ali e viver aquilo, e aí você está fazendo a melhor entrega possível. Exato. Porque ela se preparou dentro de uma agenda conturbada para estar naquele lugar, então ela vai se relacionar com um monte de gente. Isso já é um ganho. Fora esse ganho, ela está ganhando conhecimento e entendendo tendências do mercado dela para ela fazer diferente. Então, você se torna um grande hub de geração de negócios ou prosperidade de negócios dentro do digital. Muito legal. Bem interessante isso. Não, com certeza. E aí, você estava falando assim, a gente, além do portal, e não é jabá aqui, né? A gente está totalmente dentro do tema, mas pegando o portal, o calendário, o fórum, a gente tem a Execom ainda. A gente tem uma escola superior de e-commerce, né? Então, totalmente dedicada para isso. Então, todo esse conhecimento dessas relações, desses dados que a gente tem, né? A gente consegue ainda colocar para um aprendizado real ali voltando lá dos 15 anos na escola e tal. É isso, sabe? A gente também ainda forma profissionais para o mercado, né? Para desenvolver até nesse aspecto o mercado também. Então, a Execom tem vários cursos, tanto pequenos quanto MBAs. Eu sou uma aluna Execom, então estou fazendo, né? Então, é isso que você falou, assim, conhecimento nunca é demais, né? Nunca, e você vai usar.
É aquilo que as nossas mães, a minha mãe pelo menos, sempre falou pra mim, assim, a maior riqueza que eu posso te deixar é conhecimento. Lembra que eu te falei que meu pai sempre me estimulou, lendo jornal, lendo livro, tendo biblioteca em casa. Então assim, putz, é um baita valor, um baita valor. Então a gente busca sempre entregar isso, sabe? Das melhores maneiras, sempre com esse foco de fazer com que alguém que se relacione com a E-Commerce Brasil saia transformado, saia melhor, não parece saia melhor, mas saia transformado, saia com algum adicional, sabe? Saia com uma bagagem dali e vai poder usar essa bagagem em algum lugar, seja na vida profissional ou na vida pessoal, para poder, enfim, afinal do dia todo mundo é CPF, né? Totalmente. Todo mundo é CPF, então... E a gente é a mesma pessoa em todos os ambientes, por mais que digam, vista a sua máscara da empresa ou sua máscara de casa, isso não existe, você é o mesmo em todos os lugares. Não dá para fazer isso, é cansativo, né? Total. E deixa eu tentar explorar um outro aspecto, que é o aspecto de desafios. Você comentou sobre isso anteriormente. Eu acho que dentro de tudo que a gente conversou, tem sim muitos desafios aqui. Se vocês querem sempre estar na vanguarda, se vocês querem sempre serem colocados como sendo esse grande hub de geração de conteúdo e agregação de valor, isso por si só já é um desafio. Mas se a gente traz isso para a estrutura e operação de vocês, como vocês tangibilizam isso dentro de casa? Você, como uma gerente de produto, junto com todos os seus pares, por exemplo, você fala muito da Vivi, que é a frente de marketing. Não, a Vivi é curadoria. Curadoria, desculpa por isso. Relaxa. Aí você tem todos os seus outros pares ali, cada um dentro da sua área de atuação. Como que vocês se juntam para ter esse grande brainstorming que você falou, para tentar tratar desses desafios com clareza? Porque... o seu papel é tangibilizar isso dentro de um produto que vai ser entregue para o consumidor final. E aí não é um único consumidor final, também são vários. Mas como que funciona essa parte de quais os desafios e como a gente tangibiliza isso? Acho que primeiro, de novo, uma comunicação bem clara entre a liderança e a gente. Acho que isso tem que estar sempre... muito próximo, sabe? Eu me considero ali uma média liderança, então eu tô sempre conectada com a liderança da empresa para entender, olha, a visão é para cá, até para alinhar. Perfeito. Então, acho que isso é até, de novo, uma via de mão dupla, né? Eu procuro e recebo, é o que eu falei do pertencimento, né? Então, a gente tá sempre conectado e é uma empresa que tá muito junta, né? Como eu te falei da paixão, todo mundo tem muita vontade de estar ali. Isso facilita pra caramba, né? Então, tá todo mundo, de fato, um WhatsApp de distância se não tá no escritório, sabe? Então, isso a proximidade ajuda. Não existe da gente mandar uma mensagem e a pessoa não responder. Ela pode demorar um pouquinho mais, porque ela tá com a agenda absurda, mas você sabe que ela vai responder, sabe? Então, acho que essa troca é muito importante. Do one-to-one, sabe? Existe isso. E para todo mundo, sabe? Agora, em termos de organização, de calendários mesmo, né? De dia a dia, a gente tem sempre uma reunião semanal com todo mundo, com a equipe, para poder alinhar, né? Colocar on track ali, do tipo, tá todo mundo ciente do que todo mundo tá fazendo e possa contribuir, né? Todo mundo contribui ali, então essa reunião semanal é muito importante. Foi estabelecida o Bruno colocou para que a gente fizesse toda semana, então acho que isso é legal. É um momento que a gente sabe que a gente vai, eu vou me atualizar de todo mundo ali, vou levar isso para casa para poder fazer aqui no meu quadrado o melhor, né? Com formação. Formação, né? A informação circula. Certo. Então, acho que isso isso é muito importante. E falando de mim, assim, eu sou a rainha da reunião. Já me falaram lá que eu sou a rainha da reunião. Eu sempre... vamos discutir. Vamos marcar a reunião. Né? Porque se tá na agenda, tá todo mundo enlouquecido, vamos colocar todo mundo num momento para falar disso. Vamos falar sobre isso. Então legal. Então você estressa aquele assunto ali, sai com próximas, né? Qual é o próximo passo aqui? Todo mundo alinhado. Estamos todos felizes? Eu sempre termino a reunião falando assim, estamos todos confortáveis com o que tá acontecendo? Sim, então vamos. Sabe? Acho que esse acesso é acessível. No one-to-one, você pode mandar mensagem, você vai responder, não tem isso, não tem, porque é cargo, é pessoa, não, existe essa troca com todo mundo e essa organização, né, de ter uma reunião semanal, todo mundo tá ali ciente do que tá acontecendo, se preparar pra semana, e essas reuniões do tipo, não, esse assunto temos que reunir X pessoas, esse assunto X pessoas. Então, acho que, de novo, né, tudo acaba sendo com relacionamento, com contato, né? Claro. E informação é ouro, né? Sim. Então, quanto melhor a informação circule, mais bem aplicada ela vai ser.
né? Então, acho que é por aí. Eu quis explorar muito esse lado para o pessoal entender a parte organizacional de vocês. Porque vocês são uma empresa. E é legal trazer essa visibilidade para as pessoas, porque elas, às vezes, quem não conhece tanto sobre o nosso mercado e tem esse contato próximo com vocês, entende que é um evento. Não é um evento, é uma empresa. Cada pessoa que tem como você ocupa um cargo de extrema importância dentro do negócio para orquestrar tudo que as pessoas entendem como sendo a entrega na ponta, mas é uma estrutura organizacional gigantesca, com uma curadoria muito bem feita sobre conteúdo, sobre o que a gente vai fazer, aonde a gente vai fazer. Exatamente. Os envolvidos nesse projeto. Então eu queria trazer justamente um pouco mais dessa cozinha para o pessoal entender que tudo funciona como uma grande estrutura. E que, de novo, eu acho muito legal, eu falo muito sobre isso, a questão de tangibilizar as coisas. Porque quanto mais para perto da sua realidade você consegue ter contato com aquilo, a comunicação fica mais clara. E com a comunicação clara você tem caminhos mais fáceis a serem trilhados. Existe alguma coisa da nossa conversa que você gostaria de compartilhar que eu não perguntei? Ai, não sei. Tô pensando. Acho que falamos de tudo. Acho que falamos da concentração ali dos 3 dias e todo esse preparo para esses 3 dias que, se você for olhar, não são apenas as horas que o evento está sendo realizado, tem um pré e tem um pós ali, que é quase 24 horas ali da nossa parte, para que quando o portão se abrir para os congressistas e patrocinadores entrarem, isso seja de fato um evento incrível. Tem toda essa concentração ali. E o que você falou da estrutura, tem todo um trabalho por trás para não só colocar, não é, entre aspas, né? Não só colocar um evento de pé, que já é bastante trabalho, já é uma baita uma infraestrutura ali, mas também de ter uma visão de propósito, de missão, de valor, né? Do que a gente é, o que a gente quer entregar, né? Por meio desses eventos, né? E por meio desses movimentos, como é que a gente se estrutura para se apresentar para o mercado, para trazer o mercado para perto e para poder, de fato, gerar esse valor e esse movimento. Então, eu sei que eu bati super nessa tecla aqui, mas no final do dia acaba se resumindo isso, né? Sim. É como é uma relação ganha-ganha, né? E relação ganha-ganha não é só profissional, né? Qualquer relação, né? Como uma relação pessoal, relação, enfim, familiar. É ganha-ganha, né? Como que a gente... como a importância que isso tem, né? Então... essa relação tem na sua vida. Então, acho que a gente passou por todas as frentes aqui, né? Desde a visão da planta até que a gente tá olhando, tipo, madeira, né? Como é que vai construir, como é que não vai construir, caminhar, até o bits and bytes ali do aplicativo, como é que isso vai conectar, como é que vai credenciar, como é que vai se inscrever, até da nossa estratégia, né? Claro. O que a gente quer com essa estrutura, né? Para onde a gente vai, qual conteúdo a gente vai trazer. Então, é bem... Por isso que dá brilho no olho, né? Sim, não tem total. como você olhar isso e falar assim, nossa, que legal, né? Que legal. E eu só vejo que esse brilho no olho ele é tão presente porque o propósito ele é muito maior do que tudo isso, que é justamente você passar o conhecimento adiante. Então, o grande propósito de vocês no fim do dia é fazer com que o mercado, de fato, olhe para vocês como sendo essa referência de geração de conteúdo e essa referência de, poxa... O mercado está acontecendo e todo mundo está prosperando de alguma forma. Então, vocês são grandes propositores de prosperidade alheia. Eu acho que quando você olha para essa vertente, a gente volta para você lá no começo. Por isso que eu acho legal toda essa construção e eu faço isso de propósito. Para a gente poder passar e entender, por exemplo, a Ana Paula como sendo uma pessoa e depois a Ana Paula dentro de uma estrutura, porque você entende que tudo é convergente. Então, o que a gente fez na conversa de hoje foi divergir para convergir. Amo. Então, você vê que você divergiu entre várias situações que foram acontecendo de eventualidades na sua vida para você estar onde você está agora. E que dentro de onde você está agora, o seu propósito pessoal casa com o propósito do negócio. Sim. Então você vê que você está trazendo todo esse conhecimento e tudo isso alinha com o propósito da empresa. Porque no fim do dia, a cultura é justamente fazer com que o mercado prospere. Claro. Então acho que tem ali muitos nuances muito legais ali. Que bom. E aí eu tenho uma última pergunta. Na verdade, é uma pergunta e um pedido. Eu sempre finalizo com um pedido de você compartilhar algo que mudou sua vida. Então, um conselho que você pode deixar, pode ser um livro que você leu, algum conselho que alguém tenha te dado, mas que isso marcou muito a sua vida e por quê? Nossa, eu pensei em 2 coisas. Pode ser 2? Pode, com toda certeza. A primeira eu já meio que falei aqui. Acho que é... Quando você falar algo para uma pessoa, qualquer relação,
Não assuma. Na verdade, as duas coisas é a mesma coisa. Eu tinha um líder que falava pra mim, não faça suposições. Pesado isso, hein? Mas é muito, muito rico. E tem muito a ver com o que eu vou falar, do tipo... se você eu quero comunicar pra você que essa água tá gelada. Aí eu falo pra você, essa água tá gelada. Você vai entender do seu jeito. Uhum. Gelado pra você é uma coisa, pra mim pode ser outra. Sim. Então, assim, entenda isso, né? Quando você for falar pra pessoa, do tipo, olha, pra quem que eu tô falando? Qual o momento dessa pessoa? O que ela tá passando? Sabe? Se importe minimamente com isso. Eu aprendi isso na Accenture também. Quando eu ia fazer uma campanha lá, e aí eu precisava entender da ferramenta. Pra eu poder não simplesmente falar, compre batom, sabe? Não era isso. Eu tinha que me envolver com aquilo ali. Eu sou muito assim. Então, perguntar pra pessoa mais técnica, cara, me explica exatamente o que faz. Vamos chegar aqui vamos convergir? Pra gente estar no mesmo lugar? Vamos chegar no mesmo lugar. Dar um passo, outro dá um passo. É sempre olhar que, às vezes, que o que você fala pode não soar tão claro para outra pessoa. Então, se preocupa com isso. Porque não é só... Você não está só expondo. Entende como chegou lá. Uhum. Busca entender. Se preocupa em entender como chegou lá. Para ver se a mensagem foi isso mesmo e se isso impactou na pessoa. Porque aí você vai sempre ter um retorno. Você vai ver, nossa, não foi isso que eu quis dizer. Mas podia ter sido, sabe? Uhum. Essa construção. Então, não faça suposições, é um pouco isso, né? Do tipo, cheque, né? Assim, se preocupe, né? Não simplesmente fale e volte, sabe? Então, eu aprendi muito isso na Accenture. A Accenture foi uma baita escola para mim de entender o que está sendo dito real. Não simplesmente, entendi. Não entendi, mas vou fingir. Não, deixa eu entender, sabe? E, putz, isso me ajudou tanto, quando eu tive essa... Não, eu preciso entender, sabe? Jornalista mesmo, né? Vou fazer a apuração, que eu preciso entender. E juntei com esse outro ensinamento. Tipo, não deixa as coisas no ar, sabe? Busca entender. Foi isso mesmo que você entendeu? Sabe? Tá tudo claro aqui e tal. Busco muito isso. Então, acho que foram duas coisas aí de aprendizados, ensinamentos que eu possa dividir, sabe? Uhum. De aprendizado aí de carreira, e eu levo muito pra mim isso. Eu sempre busco... Será que eu fui clara? Uhum. Sabe? Porque às vezes eu tô sendo super clara pra mim, mas pro outro não tá. E o que adianta? Sabe? Senão eu não tenho uma troca. O outro, óbvio, né? Me fazer entender meu ponto, sabe? Pra eu poder receber alguma coisa. Sabe? Então, acho que mais ou menos isso. Eu gostei muito do que você falou agora em relação à clareza que toda a comunicação ela envolve o emissor e o receptor. Exato. Não necessariamente os dois estão alinhados, não necessariamente o que foi dito é o que foi entendido. E as pessoas muitas vezes ignoram essa parte, né? Independente do que aconteça, você pode ser um exímio comunicador, mas algo pode ter causado interferência na sua comunicação e o outro lado recebeu de uma forma não tão clara. Então é interessante que quando haja uma comunicação, ambos saiam com a clareza sobre o que foi discutido, né? Ou saiam com alguma coisa, né? O outro não pode sair do tipo, não entendi nada que a pessoa falou, sabe? Não, vamos nos preocupar com isso, né? Para que a gente esteja alinhado, né? Não é só uma via de mão única, é uma via de mão dupla, né? E para mim é a base de tudo que a gente falou aqui. Sim. É gerar valor, né? Então, assim, eu tenho que pesquisa, dados e tal, para poder levar aquilo que faz sentido, né? Tá baseado em alguma coisa. Acerta? Ninguém acerta sempre, gente. Sim, ninguém. Impossível. É impossível. Mas já tá ciente do tipo, puta, não, errei aqui. Por quê? Tá por causa disso. Tá bom, traz pra dentro de casa e vamos avaliar pra... Sabe? Acho que é por aí. Não, e é muito legal mesmo essa sua colocação, porque... você faz com que algo seja de fato criado a partir daquela comunicação que foi gerada. Então, tem até um pouco de pressão social se você parar para pensar nessa dinâmica, porque geralmente se a pessoa que é a receptora não entendeu muito bem, ela não quer parecer burra pro comunicador. E aí ela, você entendeu? Entendi, com certeza. Aí você sai dali, às vezes você tá, por exemplo, comunicando uma coisa dentro de uma tarefa que precisa ser feita dentro da empresa, a pessoa não entendeu nada, não se comunicou porque ela não quer parecer burra para você, e quando vai ver, nada foi feito porque ela não entendeu. Olha aí, então as pessoas têm que aprender também a se desarmar, e que a comunicação, muitas vezes quando você não entende, tá tudo bem falar que não entendeu. Exato. Porque muitas coisas vão precisar ser feitas, e essas ações vão gerar consequências ruins. Com certeza. Essa é a base do jornalismo, né? Fazer perguntas. Exato. É fazer pergunta. Vamos fazer pergunta? Vamos perguntar, sabe? Porque no máximo que você vai sair com uma resposta, você vai sair com alguma coisa pra você pensar, sabe?
Então, acho que é um pouco isso, né? Tipo, vamos fazer perguntas, né? Para buscar a resposta, para a gente ter insumo para trabalhar. Exato. Sabe? Eu quero terminar com uma pergunta, que é uma apropriação cultural da sua fala. Ah, meu Deus. Que é justamente perguntar, vamos abrir aspas de Ana Paula, perguntando, você está satisfeita com o que foi produzido aqui? Eu estou satisfeita, eu assino embaixo. Então tá bom. Com isso eu fico muito feliz e agradeço imensamente a sua participação. Eu acho que a gente conversou muito sobre você, para as pessoas poderem te conhecer, estar mais próximos de você, a entidade que você representa e o tanto que vocês promovem dentro do nosso mercado. Por isso, muitíssimo obrigado. Nossa, obrigada a você pela oportunidade. Foi super gostoso estar aqui conversando, né? Como você falou, tem brilho no olho. Eu adoro falar sobre algo que me faz bem. Então, é muito bom. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por todo mundo, equipe. Obrigada. Muito legal começar o dia assim. É isso aí. Então é isso. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, também quero agradecer, obviamente. Espero que a nossa conversa tenha somado nem que seja um pouquinho no conhecimento de vocês, porque esse é o grande propósito do negócio. E dizer que a gente faz essas gravações no Blue Space. Então, se você quer ter esse mesmo privilégio que eu tenho de falar com pessoas maravilhosas e conseguirem agregar conhecimento para vocês, construírem autoridade para vocês ou para a marca de vocês, esse estúdio é para locação. Você pode estar sentado aqui construindo isso para você. Então, nosso contato vai estar na descrição do vídeo, procura a gente, se você não sabe como fazer, a gente também te ensina, tá? Então, é isso. Fala com a gente, agradeço mais uma vez, Ana Paula. Eu posso dar um último recado? Óbvio. Porque eu não tô aqui, também não vou perder a oportunidade, por favor. Gente. Fórum E-Commerce Brasil, de 29 a 31 de julho, no Distrito AMB. As inscrições já estão abertas, então eu espero vocês lá. Pessoal, é o maior evento de e-commerce da América Latina. Você tem que estar lá. Se você minimamente pertence ao nosso mercado e não está lá, você está perdendo uma oportunidade gigantesca de se desenvolver dentro da sua carreira. Porque ainda como congressista, você tem conteúdo infinito e você entende mais sobre o mercado que você atua. Então, também é uma forma gigantesca de construir autoridade para si mesmo. Bora? Só bora.